Então, ao invés de dar uma palestra, quer dizer, o que jamais se equipararia ao brilho do Dr. Marcelo, nós vamos fazer algo que tem... Sim, superar o Marcelo vai ser impossível. Parar já vai estar difícil. Então, que tal nós fazermos algo um pouquinho diferente? Fazer uma unconference, como os americanos dizem, uma desconferência. O que é isso? Vamos fazer um debate. Então, para falar um pouquinho de arbitragem, eu queria perguntar para os senhores aqui e para as senhoras. Todo mundo sabe bem o que é arbitragem? Está definido para todos o que é arbitragem, a diferença da arbitragem, da mediação? Isso tudo está fácil? Então, calma, você já vai falar. Algum dos senhores já fez arbitragem? Alguém já participou de um procedimento arbitral aqui? Ótimo. Então, pelo menos tem um que já fez aqui arbitragem. 2, Pedro também. Ótimo. Ótimo. Melhor ainda. Bom, 3. Ó, já está crescendo o nosso número, claro. Quarto? Estão aqui? Rodrigo, você já participou também, né? Não venha com história. Bom, pessoal, o que é a arbitragem? É um método, em primeiro lugar, de heterocomposição de conflito. Arbitragem não é mediação, arbitragem não é conciliação. A gente fala, a comissão de mediação e arbitragem, o pessoal acha que mediação e arbitragem é um todo único, não é. Mediação é um método autocompositivo, em que as partes chegam a um acordo por intermédio de um mediador, com as técnicas apropriadas. A arbitragem não é um procedimento para chegar a um acordo, como o processo judicial também não é um método para chegar a um acordo. É um método em que você coloca um terceiro para dirimir o acordo entre as partes. A gente fala que esses métodos são métodos alternativos. Hoje é até politicamente incorreto falar em método alternativo, então se diz que o método é um método adequado. O pessoal fala em método alternativo, fica pensando em sociedade alternativa, uma coisa verde. Não. A arbitragem não é nada disso. A arbitragem é simplesmente um método diferente do Poder Judiciário, que é o método-chave, é o método principal, por isso a gente chama do método alternativo. É um método em que você escolhe o julgador. Isso é uma grande diferença do Poder Judiciário, que o julgador é dado pelo Estado. É um método em que não há recurso. Então, por isso, a decisão ela vem num prazo muito mais curto. E a decisão do árbitro, ela tem a mesma qualidade da decisão do juiz, no sentido da eficácia do cumprimento. A sentença arbitral, ela é um título executivo extrajudicial. Judicial. Então, o que significa ser um título executivo judicial? Significa que a arbitragem, ela também é um método de você transformar o que é no que deve ser. Vocês todos aí já estudaram o Kelsen e sabem, é um método de transformação também da realidade. Mas ele não é um método de transformação da realidade dado e imposto pelo Estado. Ele é um método de transformação da realidade que as próprias partes recorrem a ele. E podem flexibilizar, moldar o procedimento, escolher a forma de desenvolver esse procedimento como melhor lhe convenha. Existe, então, uma tendência que é algo que os senhores devem notar. A arbitragem ela vem como uma segunda forma de você ter uma solução por um terceiro e essa solução ter as mesmas qualidades de uma sentença judicial do Poder Judiciário. Um árbitro que tenha hoje muitos procedimentos para julgar, quantos os senhores imaginam? Muitos. 40. 40 é um número extremamente alto, excessivo. Os árbitros que julgam a maior parte dos procedimentos, eles costumam ter um limite de 30 procedimentos. E quando você vai fazer uma arbitragem, eu expliquei para os senhores,
você elege o árbitro. Cada uma das partes elege um árbitro e esses dois árbitros elegem um terceiro. Ao ter essa eleição, depois nós vamos falar um pouquinho do procedimento arbitral, ao fazer essa eleição, o árbitro, o candidato a árbitro que vai julgar, ele tem que responder um questionário. Um questionário que ele vai dizer se tem algum tipo de conflito, se ele conhece a parte, se por acaso ele tem um relacionamento próximo, já advogou, já deu alguma opinião sobre o caso. Uma das perguntas é se o árbitro tem disponibilidade e qual é o número de procedimentos arbitrais que ele atualmente atua. Então você pega um árbitro, por exemplo, que diz para você, olha, eu tenho 30 procedimentos arbitrais e eu já vi impugnações nesse sentido, a parte pede, olha, me desculpe, você não vai ter tempo para ler o meu caso. Eu gostaria que fosse alguma outra pessoa. Vamos passar então agora o segundo tópico da nossa exposição, que é a respeito da convenção de arbitragem. Como faz para você levar um caso à arbitragem? Bom, a gente tem duas vias. A principal via é o contrato. A arbitragem é algo contratual, ela está baseada na autonomia da vontade e as partes, quando celebram um contrato de compra e venda, um contrato de empreitada, um contrato societário, elas podem então pactuar no contrato que qualquer litígio ou determinados litígios ligados àquela relação jurídica sejam levados à arbitragem como uma solução final. Essa é a chamada cláusula compromissória. E se não houver cláusula compromissória no contrato, as partes podem recorrer à arbitragem? Podem. Mas nenhuma parte pode impor a outra arbitragem. Então, nesse caso, o que ela vai fazer? Ela vai chamar a outra parte e dizer, olha, o litígio já existe, nós não estipulamos uma cláusula compromissória, vamos levar o caso à arbitragem? Vamos. Então, vai se firmar o que se chama de um compromisso. Então, essa é a segunda via. É muito raro isso acontecer. Para os senhores terem uma ideia, eu nunca vi um compromisso arbitral. É sempre cláusula compromissória, porque na hora que há o litígio é muito difícil as partes chegarem a um acordo. Eu, por exemplo, tenho um caso aqui no escritório, lá em Florianópolis, que é um caso curiosíssimo. É um contrato de infraestrutura que não tem cláusula compromissória. O cliente veio até o escritório, olha, você tem um litígio muito grande, eu acredito que a outra parte me deva 60 milhões, ela está me cobrando 40 milhões, e eu olhei e falei assim, ótimo, vamos pensar aqui no arbitragem. Ele falou assim, não tem cláusula compromissória no contrato. Né? Bom, então, vamos tentar falar com a outra parte, porque é muito mais racional num caso como esse a gente tentar a arbitragem. Mas a outra parte, como não quer ter um julgamento rápido, ela falou, não é negativo, se você quiser alguma coisa, você que vá procurar o seu direito no judiciário. Então, a cláusula compromissória é a melhor forma de a gente pactuar a arbitragem, levar algo para a arbitragem. E como nós redigimos essa cláusula compromissória? Ela não é uma cláusula complexa, ela é uma cláusula bem simples, mas ela precisa ser bem feita, porque se a cláusula compromissória for patológica, quando chegar a hora de instituir a arbitragem, vai faltar algum elemento, não vai funcionar e você vai entrar numa situação muito ruim, porque se você levar ao Poder Judiciário o processo, a outra parte pode falar, a gente estabeleceu uma convenção de arbitragem, uma cláusula compromissória, o senhor juiz não pode julgar. E se você tentar levar para a arbitragem, essa mesma parte pode falar assim, não, mas essa cláusula não prevê exatamente aonde que nós vamos levar a arbitragem, falta a Câmara, não está disposto o regulamento, então não funciona. Então a cláusula, apesar de ser simples, ela precisa ser muito bem feita. O que eu sugiro aos senhores fazerem? Quando quiserem pactuar a arbitragem nos contratos, os senhores, muito provavelmente, vão eleger uma Câmara de Arbitragem para conduzir esse feito. Pode haver arbitragem sem eleger uma Câmara de Arbitragem? Pode. A Câmara de Arbitragem ela só administra o feito, é como se fosse um ofício. Você pode fazer o que a gente chama de arbitragem ad hoc, em que você faz isso independente de qualquer Câmara de Arbitragem, mas é muito difícil administrar o procedimento arbitral, é muito mais fácil você ter uma Câmara. Então, o que os senhores devem fazer? Os senhores devem procurar uma Câmara de Arbitragem, da confiança dos senhores, que ela esteja ou perto dos senhores, ou que vocês saibam da reputação, e a gente tem diversas grandes câmaras de arbitragem no Brasil. Santa Catarina já tem câmaras de arbitragem extremamente competentes. Aqui em Itajaí nós temos, por exemplo, a CAMESC, nós temos a CMAA, que o nosso presidente está aqui, é a primeira Câmara Institucional de Santa Catarina. Essas câmaras de arbitragem, elas têm no seu site uma cláusula modelo. Como faz para você colocar no contrato a arbitragem
para ser administrada por aquela Câmara. Então você pega aquela cláusula modelo e você adapta o seu contrato, seguindo um pouco. São cláusulas simples, mas se você utilizar a cláusula que está no site, vai funcionar a arbitragem. Não tenha dúvida nenhuma. E quando forem fazer a arbitragem, ou colocar arbitragem no contrato, o que eu recomendo os senhores fazerem? Olha, eu quero, por exemplo, fazer arbitragem aqui em Itajaí. A principal Câmara de Arbitragem de Itajaí é a Camesc. Então, vocês entrem no site, lá vai ter o regulamento de arbitragem da Camesc. Os senhores se interem a respeito do regulamento, como é que a arbitragem vai se desenvolver. E lá vai haver também a tabela de custas e honorários dos árbitros. Então os senhores vão consultar aquele regulamento e consultar aquela tabela para saber mais ou menos o que vai acontecer depois. Qual é o custo daquilo? Porque a arbitragem não é algo barato, algo que nós vamos falar, né, adiante. Alguma pergunta, pessoal? Rodrigo, doutora Kena. Tudo ok. Seguimos? Certo, seguimos. Vamos lá. Vamos passar um pouquinho para como foi o desenvolvimento da arbitragem no Brasil. Nós já falamos a respeito das câmaras. E depois disso, a gente vai tratar um pouco do procedimento de arbitragem, para os senhores entenderem como é que o procedimento de arbitragem se desenvolve, porque não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas é importante conhecer um pouco disso. No Brasil, até 1996, nós praticamente não tínhamos arbitragem nenhuma, para dizer que nós não tínhamos arbitragem nenhuma. A arbitragem era prevista no Código Civil, no Código de Processo Civil, mas ela dependia da homologação do Poder Judiciário da sentença arbitral para que aquela sentença tivesse algum efeito. Aquilo não levava a lugar nenhum. E mesmo se tivesse arbitragem e não houvesse homologação, nenhuma das partes precisava cumprir. E se tivesse a cláusula compromissória, ninguém precisava ir para a arbitragem. O sistema não funcionava. Em 1996, então, foi sancionada a lei de arbitragem e aí começa todo um questionamento. Aquilo é válido? É verdadeiramente legal e constitucional ter arbitragem no Brasil? Bom, esse questionamento houve, foi um questionamento muito forte, porque se colocava a cláusula compromissória no contrato, mas não se sabia se aquilo afrontava o acesso à justiça. Por quê? Todos nós sabemos, a Constituição Federal diz que nenhuma lesão de direito vai ficar sem a tutela do Poder Judiciário. Bom, então, em 2001, o Supremo Tribunal Federal confirma a constitucionalidade da arbitragem e o sistema passa verdadeiramente a funcionar. Nós tivemos, depois, em 2002, a entrada no nosso ordenamento da Convenção de Nova York, que fez com que nós recebêssemos as decisões arbitrais do estrangeiro já de acordo com as regras internacionalmente válidas para todo mundo. Em 2013 agora, 2013 não, em 2015, nós tivemos a reforma da lei de arbitragem, que consolidou o Instituto e trouxe algumas novidades, sobretudo a arbitragem com a administração pública, que é algo que nós vamos falar também no final. E a arbitragem nesse período, pessoal, ela explodiu em uso. O que quer dizer explodir em uso? Ah, Marcelo, tem arbitragem em tudo quanto é lugar? Não. Mas esses conflitos especiais, né, os grandes conflitos, os conflitos mais complexos, hoje são todos levados para a arbitragem. Eu disse para o senhor, na área da lei da construção, é raríssimo você ter algo que não vai para a arbitragem. Também na parte societária, é muito difícil você não ter algo que deve ser encaminhado para a arbitragem porque tem cláusula compromissória. Essa explosão, ela é sentida em todas essas áreas e nós acreditamos hoje que ela vai, passo a passo, dia a dia, ser sentida pelos senhores também nos casos médios, não só naqueles casos muito grandes. E por quê? Porque todos nós sabemos que o judiciário brasileiro está atolado. Não consegue resolver as causas, não consegue resolver as demandas num tempo razoável. Então, os senhores vão ser consultados pelos clientes, pelos particulares com um problema, se o direito for disponível, se estiver sendo feito um contrato, olha, pode valer a pena aqui a gente fazer arbitragem. Por quê? Enquanto no Poder Judiciário nós vamos ter uma decisão do juiz de primeiro grau, vai passar para o tribunal, vai depois para Brasília, para os tribunais superiores, eventualmente para o Supremo, com toda aquela decantação e uma decisão que deveria ser perfeita lá na frente, na arbitragem os senhores vão poder oferecer para os constituintes uma decisão que ela vai variar
entre 1 ano, por exemplo, para demanda societária, que são coisas mais simples do ponto de vista do julgamento, a 3 anos, quando envolver matéria probatória altamente complexa. Então é uma outra via de você solucionar os conflitos e uma via que pode trazer para os clientes algo muito bom, que é o recebimento rápido, por exemplo, de um valor que é devido. Quem? Eu acho que aqui, Marcelo, a questão também do procedimento ser flexível, nisso que você está colocando também, a possibilidade de as partes bilateralmente irem alterando, é praticamente o nosso negócio jurídico processual do novo CPC, né? Mudar a data de uma audiência por um simples e-mail, alterar, né, a produção da prova, fazer da forma que melhor fique para essas partes que estão envolvidas. Eu acho que isso no procedimento arbitral é de uma riqueza muito grande, essa facilidade, né, de alteração do procedimento. Tem o procedimento da Câmara, tem os procedimentos subsidiários, mas essa possibilidade de a gente conversar entre os advogados, olha, ficou marcado uma testemunha para o dia tal, mas eu não vou poder, podemos, todo mundo está de acordo, a gente mudar isso, tal. Essa simplicidade, né, essa informalidade na alteração de procedimento que ajuda muito, né, no procedimento arbitral e favorece o diálogo, né? Também essa informalidade vai favorecendo um clima ameno de trabalho que reduz a litigiosidade também, esse diálogo entre os colegas, e isso facilita muito, né? É como chegar ao sim do Roger Fischer, os vários sims que a gente vai dando vão levando a outros sims, né? E vai ajudando muito, né? Exatamente. As pessoas, quando começam a atuar com arbitragem, elas normalmente tomam um susto. E muitas vezes... É outro mundo, né? É outro mundo. E muitas vezes elas acabam ficando assim um pouco peixe fora d'água. E vou explicar por quê. Porque nós somos talhados durante os nossos anos de faculdade e depois, ao trabalhar no foro, a ter uma postura extremamente adversarial na atuação. Seja a atuação extrajudicial até, seja no contencioso. Os senhores, quando forem atuar com arbitragem, lembre-se do seguinte: a arbitragem é um procedimento para o acertamento do direito. Cada uma das partes vai eleger um árbitro da sua confiança. Esse árbitro vai eleger um terceiro, esses 2 árbitros vão eleger um terceiro. Ok? Esse árbitro que você colocou foi alguém que você quis que estivesse lá, alguém que você depositou nele a responsabilidade. Você levou ele para lá. Os árbitros são diferentes de julgadores como juízes, que eles ficam apartados das partes. É claro que eles mantêm um distanciamento das partes, mas pensem na arbitragem como um procedimento em que todos estão lá para tentar, da melhor forma e mais rente ao direito, chegar a uma solução. Os árbitros olham para as partes com a seguinte visão: olha, essas 2 partes elas não conseguiram chegar a um consenso. Então, como eu vou distribuir essa justiça a ela? Então, é muito mais um procedimento de damas e cavalheiros. Isso. Né? Extremamente cavalheiresca. Ela não corre na ponta da faca, vamos dizer assim, de forma nenhuma. E o que a doutora ela quis dizer para os senhores, e colocou de forma muito clara, é a flexibilidade do procedimento arbitral. O que quer dizer isso? O procedimento arbitral ele vai se moldando ao direito que está em causa. Então, para os senhores terem ideia, uma arbitragem de direito da construção, os árbitros, normalmente, eles invertem por completo o procedimento. Eles vão ver as testemunhas de fato só depois de eles terem ouvido as testemunhas técnicas, ou o perito. Testemunha técnica, por exemplo, é uma coisa que a arbitragem trouxe do direito anglo-saxão e que é muito típica na arbitragem. No processo judicial, agora, isso passa a ver com o novo Código de Processo Civil, mas é novidade no Código de Processo Civil. Na arbitragem é algo absolutamente corriqueiro. O que é a testemunha técnica? O árbitro, normalmente, ele não quer um perito. Ele diz para as partes: tem um problema técnico? Então é o seguinte, cada um de vocês vai nomear um expert. E esse expert vai dar um laudo. E eu vou ver o laudo desses 2 experts para entender. Se eles recebem, os árbitros, 2 laudos que são muito divergentes, eles não se contentam com aquilo. Então eles fazem algo que chama hot tubbing, que seria banheira quente. O que é banheira quente? Você pega aqueles 2 experts e colocam os 2 juntos e vai perguntando para um algo, para outro, sempre com as partes perto, para tentar ver se aqueles experts conseguem chegar a um consenso
ter alguns pontos incontroversos. E aí, quer dizer, você produz pelo menos uma parte de um parecer único, consensual. Então, tudo isso é feito de forma muito flexível. As partes vão interferindo no procedimento. E algo muito curioso, a flexibilidade é tanta, doutora, que você praticamente não tem preclusão na arbitragem. Ótimo. Algo que no processo civil seria impensável. Você fala, olha, não juntei o documento na petição inicial. Você chega para o juiz, eu vou juntar depois. O juiz vai falar, mas o documento é novo? Não, não é novo, já tinha ele. Mas eu esqueci de juntar, ou eu achei que ele não era importante, agora apareceu. Eu estou numa arbitragem agora, por exemplo, terminou a fase postulatória, as partes fizeram um pedido de prova técnica, os árbitros determinaram essa testemunha que eu falei para vocês, essa testemunha técnica, você traz laudo, e os árbitros disseram expressamente, vai ser possível a juntada de todo e qualquer documento até o final do procedimento. Você fala, bom, mas Marcelo, isso altera a causa de pedir. Nenhum árbitro se importa com a alteração da causa de pedir. Isso. É possível até trazer novos pedidos ao longo da arbitragem. Olha, quer dizer, a parte fez uma alegação, quer dizer, olha, isso suscita em mim, então trazer um pedido novo aqui, olha. E já aconteceu. Eu, quando comecei a advogar com a arbitragem, vi a mudança da causa petende. Eu falei, isso é impossível, isso vai contrariar meu direito de defesa. Eu não tenho como ficar, isso é uma causa surpresa, senhor árbitro. O árbitro olhou para mim e falou assim, mano, espera, mas por que causa surpresa? Não manifestei a respeito, não me preparei para isso. Ele falou assim, não tem problema, quantos dias você quer? Eu falei assim, bom, mas eu não quero, eu queria ter falado antes. Ele falou assim, não, olha, eu dou para você o quê? 30, 45 dias? Tá bom, o doutor se manifesta. Se o senhor quiser juntar a prova, junta novos documentos, pede novas provas, a gente suspende um pouquinho o procedimento, traz a nova causa de pedido e resolve como um todo. A arbitragem é sempre bala de prata, não tem recurso. Então, os advogados, em primeiro lugar, eles pensam, não é uma, eles pensam 10 vezes antes de fazer gracinha na frente do árbitro. Porque sabem que aquele vai ser o julgador e o julgamento do árbitro não vai poder ser levado a nenhuma outra instância. Sabe, se você quiser anular no Poder Judiciário, que é muito difícil. Então, não só o lado cavalheiresco, mas o próprio lado do julgamento não ter recurso impede os árbitros de fazerem chicana, porque eles precisam ter a simpatia do julgador. Ai do advogado que começar a fazer gracinha na frente do árbitro. Você vê cenas horrendas, porque os árbitros ficam extremamente incomodados com aquilo, e tem aqueles árbitros que simplesmente desconsideram e passam a não ouvir mais a parte, e tem aqueles que repreendem muito o advogado. E se o árbitro verificar que a forma de atuação do advogado está sendo maliciosa, ele pode punir o advogado. Seja condenando a uma eventual litigância de má-fé, isso existe na arbitragem, sim, a gente tem visto esses casos, mas normalmente, como é que ele pune o advogado? A sentença, ela vem, certeza, afiada. Eu já vi muitas vezes isso acontecendo, viu, Rodrigo? Mas eu queria passar para vocês um pouquinho, a hora já está adiantada, um pouquinho como é que é o procedimento arbitral. Para que, se vocês saírem daqui e tiverem um procedimento arbitral, vocês já saibam mais ou menos o que vai acontecer. Porque isso não está nos livros, isso é da prática do advogado, pessoal. Então vamos lá. Vamos imaginar um contrato que eu e o Rodrigo tenhamos celebrado. Está previsto uma cláusula compromissória para fazer uma arbitragem aqui na nossa CAMESC. O regulamento da CAMESC, como o regulamento da CMA e das grandes câmaras brasileiras, eles todos têm uma forma muito parecida. Claro que os senhores vão ter que ver o regulamento para ver se essas considerações se aplicam. Mas os regulamentos normais, eles todos vieram lá do antigo regulamento da CCI e funcionam mais ou menos parecidos. Então, como é que eu vou começar uma arbitragem? Eu tenho um litígio contra o Rodrigo, uma controvérsia. Eu vou enviar para a Câmara uma notificação de que eu quero instaurar a arbitragem. No regulamento da Câmara, então, vai haver um rol de elementos que o meu requerimento deve conter. Então vai estar lá nome das partes, indicação da cláusula compromissória, um resumo do litígio, eventualmente já a indicação do meu árbitro, o valor da causa. Bom, primeiro erro que os advogados cometem. Os advogados acreditam que essa seja uma espécie de petição inicial. Então eles vão lá e fazem uma grande petição e
colocam todas as suas razões de fato e de direito para receber um provimento favorável depois pelo tribunal arbitral. Não é nada disso que é para fazer, pessoal. Assim você só atrapalha o feito e adianta os seus argumentos, é uma besteira fazer isso. Essa petição ela serve para a Câmara de Arbitragem ver se tem cláusula compromissória, saber se a matéria é arbitrável, se o direito é disponível, se é, por exemplo, direito de família, que não pode ter arbitragem, para saber o valor da causa e apurar as custas. Bom, então você vai fazer uma petição seca, contendo só os elementos necessários para que se afira essas condições. Vamos chamar de condições da arbitragem. A Câmara vai receber esse documento e vai falar, existem condições, vamos instaurar essa arbitragem. Perfeito? Perfeito. Vai mandar para o Rodrigo uma notificação, falando, Marcelo fez um pedido de arbitragem para a Câmara. Você aceita? Tem alguma coisa errada nesse pedido? Você tem aí um contrapleito? Então o Rodrigo pode vir e falar assim, não, ele não pactua aquele contrato. Quer dizer, essa cláusula compromissória não é dessa Câmara, é de outra. Né? Ou, não, está tudo certo. Eu tenho também um pedido contra o Marcelo, né? Gostaria de reconvir, vamos chamar assim, seria um contrapedido. O meu contrapedido tem esse valor, indico esse árbitro. Então a Câmara vai receber esse contra-requerimento, essa resposta do Rodrigo, também ele não vai trazer todos os elementos. Feito isso, a Câmara vai ver se os árbitros estão no rol de árbitros dela, se não tiverem, se são pessoas idôneas que ela acredita que possam arbitrar, ela vai mandar para esses árbitros um questionário, aquele que eu falei para vocês, para ver se tem disponibilidade, se tem algum conflito, se tem independência, imparcialidade, pode julgar a causa. Vai pegar esse questionário e vai mandar o do árbitro que o Rodrigo indicou para mim e do árbitro que eu indiquei para o Rodrigo. O que nós vamos fazer com isso? Nós vamos verificar se nós temos alguma impugnação a esse árbitro. Se nós tivermos alguma impugnação, nós vamos fazer essa impugnação, vamos fazer isso para a Câmara. A Câmara, então, vai ter um mecanismo de julgamento. Às vezes ela seleciona outras pessoas para julgar, às vezes é o próprio presidente da Câmara que julga. Então, vamos imaginar, ninguém fez impugnação, ou fez impugnação, a impugnação foi julgada desfavoravelmente. A Câmara vai falar, olha, ninguém impugnou. Vai chegar para os dois árbitros e falar assim, elejam um terceiro árbitro. Então vai ser feita a eleição do terceiro árbitro, ele vai preencher o questionário, a mesma coisa, mandar para as partes. É um começo um pouquinho devagar. Bom, feito isso, começa o procedimento. Os árbitros chamam então as partes para assinar o que a gente chama de termo de arbitragem. O que é o termo de arbitragem? É uma espécie de adendo ao contrato, porque o contrato vai ter aquela cláusula magra que eu falei para vocês, simplesmente estipulando, vai ter arbitragem e essa arbitragem ela vai ser conduzida na Camesc. Então, quando se fizer o termo de arbitragem, vai se descrever a matéria que vai ser objeto do procedimento, se as partes já tiverem os pedidos bem descritos, os pedidos, o valor da arbitragem, como é que vão ser pagos os honorários dos árbitros e como é que vai se desenvolver a fase postulatória e a fase instrutória da arbitragem. Então, normalmente é feita uma tabela, uma espécie de um cronograma. Né? Olha, tal parte o Marcelo vai se manifestar esse dia, o Rodrigo vai se manifestar depois, aquele outro dia. E aí existem duas formas que os árbitros costumam fazer. A primeira forma é a que nós conhecemos, são as manifestações sucessivas. Eu, como fiz o pedido de requerimento, fiz o requerimento de arbitragem, eu começo a falar. Eu faço a primeira manifestação, o Rodrigo vem, você faz a resposta dele, contesta, eu tenho uma réplica, depois o Rodrigo tem uma réplica. Essa é a forma tradicional do processo civil. Outra forma que os árbitros gostam muito é de fazer manifestações cruzadas. Isso é algo muito difícil para nós. Por quê? Porque nós estamos acostumados, por exemplo, como réu, a só precisar responder. Imagina você como réu precisa falar junto, simultaneamente. Você já precisa trazer a sua versão dos fatos. Você não pode emitir nada para depois ver o que ele falou e falar. Você precisa já vir com todo o seu pacote de elementos. E isso é muito comum, o advogado tem que se preparar. Então tem essas manifestações cruzadas, ou as sucessivas que eu falei. Terminou a fase postulatória. Bom, terminou a fase postulatória, nós vamos começar a instrução do feito. O que os árbitros costumam fazer nos procedimentos complexos? Eles não pegam e marcam uma audiência, falam assim, ok, você leva o perito, leva a testemunha. Não, os árbitros falam assim, olha, esse é um caso é bem complexo, vamos fazer uma audiência. E nessa audiência, os advogados eles vão apresentar o caso para os árbitros. E algo que os advogados não estão acostumados a fazer, porque o advogado ele é treinado no máximo para fazer uma sustentação oral rapidíssima. Não, é nessa apresentação, produz-se PowerPoint. Existem firmas especializadas em fazer apresentação de PowerPoint para arbitragem.
E você vai até aquele tribunal arbitral para fazer uma apresentação do seu caso, para explicar o caso para o árbitro. Então, você explica o caso para o árbitro nessa audiência, então, vai eventualmente fixar os pontos controvertidos, que a gente chama de uma ordem imperial, né, e determinar eventuais produção de provas que eles acreditam que sejam necessárias. Ou nem isso, ele só vai determinar a produção de prova, vai perguntar que provas vocês querem. Eu gostaria de prova testemunhal, eu gostaria da prova pericial ou não, quero testemunha técnica, quero contábil, ou algo que é muito comum, por exemplo, quando a gente faz arbitragem de construção pesada. Os árbitros falam assim, eu quero ir na obra. E o árbitro sai do tribunal e vai visitar a obra, vai no canteiro de obra. Ele vai ver o que aconteceu. E aí então vai toda aquela comitiva, advogado, árbitro, se tem perito já, para mostrar para o árbitro o que está acontecendo. Quer dizer, eu, por exemplo, tenho uma arbitragem que eu sou árbitro, quer dizer, e está envolvido um aeroporto. Bom, tinha um problema com o teto do aeroporto. Então a gente dizia, eles não terminaram o teto. Eu estou cobrando aqui 50 milhões porque eles não terminaram o teto. Isso é muito abstrato. Quando você vai ver o teto do aeroporto, metade construído, você fala assim, agora eu entendi qual que é o problema. O teto realmente não está terminado. A turbina que usou uma vez, a turbina da hidrelétrica. Da turbina da hidrelétrica. Eles não tem como explicar para o ancião, já que uma petição, você não tem como chegar nesse escriturário e falar, tem uma turbina, ela não encaixou direito, tá com problema. Aí o cara vai ficar assim, vou desenhar com giz agora para você ver. A turbina está aqui. Aí isso não vai resolver. Aí o cara tem que montar uma apresentação, uma animação, mostrando a turbina. E mesmo assim não dá concretude, não tem a mesma concretude. Mas enfim, então, são especificadas as provas, deferidas as provas realizadas. Como eu falei para os senhores, a prova pericial, ela tem um jeito diferente, ela pode ser produzida de outra forma na arbitragem. Terminada a prova pericial, ou a fase instrutória, os senhores vão falar assim, bom, agora ele vai julgar. Muitas vezes não. Então o árbitro se debruça sobre o caso, verifica todas aquelas provas e diz, eu não estou convencido, eu quero mais provas. E ele chama as partes para produzir prova, que é algo que no Poder Judiciário, com o nosso processo dispositivo e não inquisitorial, você causaria um verdadeiro frenesi dos advogados. E os advogados não contestam isso na arbitragem, por conta dessa flexibilidade e porque na arbitragem estão todos muito preocupados, como falou a doutora Keller, com o direito material e com a verdade, porque o árbitro não se sente confortável de dar uma decisão que é irrecorrível se ele não tiver absoluta certeza do que está acontecendo. A sentença arbitral, ela costuma ser dada em aproximadamente 60 dias, é o que os árbitros pedem, mas é muito comum o árbitro, depois de escoado os 60 dias, pedir para as partes mais tempo. E é importante que as partes deem mais tempo para o árbitro, para que o árbitro não precise correr com a sentença. Tá? Então, mais ou menos o procedimento é esse. Pessoal, alguma dúvida? Diga lá. Qual seria a formação do árbitro? Qual seria a formação? Quais são os requisitos? Bom, essa pergunta realmente é muito interessante porque ela puxa a sardinha para a nossa brasa. E vou explicar por quê. Por lei, não há requisito nenhum para ser árbitro. Você não precisa ser advogado, maioridade, capacidade, mas você não precisa ter nenhuma qualificação, você não precisa ter um curso de árbitro. Não existe carteirinha de árbitro, não existe a ordem dos árbitros brasileiros, não existe nada disso. Quem vai ser árbitro? Normalmente, teu nome? Quem vai ser árbitro? Vai ser uma pessoa, em primeiro lugar, que goze da confiança daquela parte. Confiança não quer dizer que ela é vinculada à parte, mas que goze da confiança da parte. Depois, quem você escolheria para árbitro? Uma pessoa que conhece da matéria que vai ser objeto do julgamento. Ela conhece do direito e ela conhece também da parte prática. Mas para ser árbitro, você não precisa ter um conhecimento de direito, você não precisa ter formação jurídica. Engenheiros são árbitros, por exemplo. Você às vezes vê em algumas arbitragens contadores como árbitro. Mas por que eu disse que eu estou puxando a sardinha para a nossa brasa? Porque, na sua grande maioria, eu diria para os senhores, 95%, né? Mais, Rodrigo? 95% ou mais dos árbitros indicados, eles são advogados. A Ordem dos Advogados, o Conselho Federal, emitiu um julgamento faz pouco tempo, em que ele diz de forma
contundente, a mais pura verdade. Os advogados são os mais preparados a assumir a função de árbitro. Por quê? Porque eles têm contato com o cliente, eles conhecem o negócio do cliente. E porque eles têm a formação jurídica. Em última análise, você pode ter arbitragem de direito e arbitragem por equidade. Arbitragem por equidade, os árbitros decidiriam fora do sistema jurídico de acordo com o seu sentimento próprio de justiça. Isso é comum? Não, é absolutamente comum. O comum é você ter arbitragem de direito que é resolvido de acordo com a lei brasileira. E no final das contas, o que é um julgamento? É a subsunção do fato à norma. Então é o enquadramento. Quem que é mais talhado para fazer isso? O médico ou o advogado? Não preciso nem falar. Né? E quando a gente tem engenheiros no painel, as coisas muitas vezes transcorrem bem, porque tem temas bem técnicos, né? E a parte fática tem muita importância na arbitragem, mas você pegar um tribunal que só tem engenheiro é um caos. Por quê? Porque chega uma hora que tem que fazer a aplicação da lei, e aí é tudo muito difícil. Os senhores todos têm o símbolo da justiça em mente. Assim, a justiça, o que ela tem? Ela tem numa das mãos a balança e outra mão a espada. Quer dizer, o direito é efetivamente fazer a mudança do que é no que deve ser. É a transformação da realidade que se faz por meio da espada. O árbitro não tem a espada. O árbitro não tem o uso da força. Ele não consegue fazer com que a decisão dele seja cumprida pelas partes, a não ser com mecanismos indiretos, aplicar uma multa. Então, como você faz para que a decisão do árbitro seja cumprida? A decisão do árbitro, ela tem a qualidade de sentença, como se fosse um título executivo judicial, você leva até um juiz de direito e executa, manda cumprir. E o juiz manda cumprir, inclusive vai pegar multa de 10%, né? Se não houver o cumprimento, como se fosse uma sentença judicial. Bom, e as questões cautelares, como fazer? Bom, se elas são antecedentes à arbitragem, já está consolidada na nossa jurisprudência e depois consagrado agora na lei, porque houve alteração da lei de arbitragem, a possibilidade de qualquer das partes recorrer a um juiz de direito para pleitear uma medida de urgência antes da instituição da arbitragem. O juiz então dá como se fosse uma tutela de urgência qualquer e você tem 30 dias para instituir a arbitragem. Então, funciona primeiro perante o juiz. Bom, e se já tiver o procedimento em andamento? Como fazer? Então você vai pedir essa cautelar para o árbitro defere e ele manda ao juiz de direito, competente, uma carta arbitral. Essa carta arbitral ela é recebida pelo juiz e o juiz dá o cumpra-se e ela é cumprida. Tá? Eu acho que, não sei se isso respondeu. Respondeu? Eu queria endereçar com vocês um último ponto para a gente encerrar, que é o ponto do preço da arbitragem, que é uma espécie de dogma, e eu verifiquei que era uma falácia, é uma espécie de mito. A arbitragem ela é mais cara que o Poder Judiciário. Ela é mais cara. Não. Mas essa onerosidade ela é muito relativa. Bom, o Estado subvenciona para nós a justiça. Um juiz de direito, ele tem proventos altos e nós não pagamos aqueles proventos para ter um julgamento. O juiz ele se dedica ao nosso caso, vamos dizer que aquilo fique na vara dele anos, depois do Tribunal de Justiça, depois do Superior Tribunal de Justiça. Quanto é que nós pagamos aqui em Santa Catarina? Nós pagamos um teto máximo que eu acho que hoje está em 4 mil, 5 mil reais. 5 mil e pouquinho. 5 mil, né? 5 mil. É isso. Em São Paulo é mais. São Paulo está em 70 mil reais. Mas veja como a justiça é barata. Para você fazer uma arbitragem, não. Você não tem subvenção nenhuma. Você vai ter que pagar os julgadores que vão se debruçar sobre a sua causa. Então, os honorários dos árbitros, eles costumam ser honorários elevados porque você quer pessoas de alta qualificação. Então, eu fiz aqui só para mostrar para os senhores mais ou menos quanto custa, né, uma arbitragem. Uma arbitragem de até 1 milhão, na Camarb, que é uma Câmara de Minas, por exemplo, com 3 árbitros, ela sai 103 mil reais. É um valor alto, se você for pensar. Por quê? É praticamente 10% do valor da causa, se não um pouquinho mais. Agora, e uma arbitragem de 100 milhões? Quanto que ela sai? Uma arbitragem de 100 milhões, ela sai 703 mil, que é 0,7% do valor da causa. Então, aí ela já se tornou barata. E, caso interessante, aquele que eu coloquei para os senhores da obra de infraestrutura, que eu tenho aqui em Santa Catarina, e que uma parte quer receber a outra 60 milhões e tem uma reconvenção de 40 milhões. Nesse caso, é um cliente estrangeiro, então ele vem no escritório e pergunta assim, quanto custa isso?
Quer dizer, quanto custa para litigar? Qual é a taxa judicial? A taxa judicial é 5 mil. Ele falou assim, nossa, mas que maravilha, tá ótimo, pelo menos eu não vou pagar. Mas é o seguinte, mas existe o risco de você pagar honorários advocatícios de sucumbência. Ele vai dizer, o que é honorários advocatícios de sucumbência? Porque é uma coisa muito brasileira isso, a gente não tem isso em todos os lugares do mundo. Os honorários advocatícios de sucumbência é o seguinte, se você pleiteou 60 milhões e você perder, você tem que pagar aí 12 milhões. no mínimo Até 6 milhões. 6 milhões até E 12. pode virar 12. Ele falou assim, nossa, mas a outra parte tem um pleito de 40 milhões. E se ela ganhar? Se ela ganhar, você vai ter que pagar mais 4 milhões, que podem chegar a 8. Ele olhou e falou assim, como? Eu vou ter um risco de 20 milhões para litigar? É isso. Bom, mas e se der 0 a 0, eu não pago nada para ninguém? Não, os honorários advocatícios não se compensam. Ele falou assim, a arbitragem em um caso como esse é muito mais racional do ponto de vista econômico. Não faz sentido nenhum você levar isso para o Poder Judiciário. E você falou, bom, mas os advogados, eles vão perder dinheiro com isso? Não porque quando vocês forem advogar na arbitragem, vocês vão levar em consideração que a prática na arbitragem não é ter honorários advocatícios de sucumbência, até pode determinar na sentença, mas não é essa a prática. Se não tiver na cláusula compromissória, os árbitros não dão, e é muito difícil você ter uma cláusula compromissória que estabeleça honorários de sucumbência, porque quando você faz um contrato, é claro que as partes vão dizer, não vamos colocar honorários de sucumbência aqui. Então, eu nunca vi, por exemplo, uma cláusula compromissória que previsse honorários de sucumbência. Então, quando os advogados vão pactuar o seu contrato de honorário, eles já levam isso em consideração. E tem que levar em consideração que o trabalho do advogado na arbitragem ele é muito difícil e tem que ser muito dedicado. Por quê? Porque como um árbitro ele julga no máximo 30 casos, né, você vai pegar um árbitro, na média ele vai julgar 5, 10 casos, ele vai olhar o seu caso com olhos de lince. Ele vai ler todos os documentos de cabo a rabo, ele vai ler todas as notas de rodapé dos documentos. Então, o trabalho do advogado é um trabalho muito mais dedicado. Para os senhores terem uma ideia, eu estou no escritório hoje, é um escritório pequeno, trabalho com mais 2 advogados e 2 estagiários. Os senhores vão imaginar, mas tem muitas arbitragens? Eu tenho 4. E se vier uma 5ª arbitragem, eu tenho que contratar mais gente, porque não dá para levar adiante isso. É um trabalho muito delicado. Então, os senhores vão pactuar honorários advocatícios levando em consideração isso e vão ter um retorno do trabalho dos senhores não em 20 anos com os honorários sucumbências, os senhores vão ter o retorno em 2 ou 3 anos. Então, eu vejo para os senhores, e aí encerrando, um futuro muito alvissareiro. Por quê? A gente tem agora o Superior Tribunal de Justiça decidindo, né, que o artigo 85 do CPC ele é para valer, e vai ser aplicada a condenação honorária sucumbência sempre de 10 a 20, né, o que é uma conquista da advocacia e muda o panorama desse país, quando isso for implantado a sério aqui, e não tiver mais princípio da razoabilidade para calcular honorários advocatícios, ou os senhores vão ter uma outra via, que é a via da arbitragem, e vão poder ver o resultado do seu trabalho em 2 ou 3 anos. Presidente, com essas considerações, eu encerro